Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber aqui o nosso primeiro convidado. Daqui a pouco eu converso com o deputado federal Léo Brito, do Partido dos Trabalhadores. Vamos falar sobre o panorama político nacional, falar sobre o mandato do deputado, um balanço desse ano de 2015. Antes, deixa eu dar um recado aqui. Olha, o Acre Clube está chegando perto de um mês de sorteios e já fez muita gente feliz. Você pode acessar aí facebook.com/Acre Clube de Vantagens, tudo junto, e você confere os sorteados todos os dias desse mega clube de vantagens. Nas compras acima de R$30 nas lojas participantes, você ganha um cupom para concorrer a cartões de débito com valor de R$1.000 para você gastar como quiser. Acre Clube de Vantagens, dá uma olhada. Aí eu vi vantagem com o Acre Clube. Aí eu vi vantagem, tem sorteio todo dia e é de R$1.000, sempre ao meio-dia na sua telinha. E pra você, vou dar mais uma dica: abastecendo o carro, sua chance multiplica. Farmácia, mercado, reforma ou vestuário, foi só com o Acre Clube que eu encontrei vantagens. É o Acre Clube de Vantagens. Deputado Léo Brito, por favor, pode vir. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os telespectadores. Deputado, a sua rotina tem sido muito movimentada lá em Brasília, né? Aliás, o senhor está aparecendo em todos os noticiários nacionais, pelos espaços que tem ocupado nessa crise política. Enfim, que avaliação o senhor faz desse momento? É o fim de ano mais movimentado da política brasileira nos últimos tempos. Sem sombra de dúvidas, eu diria que até o ano mais movimentado, porque nós tivemos uma eleição em outubro de 2014 que até agora não acabou. Infelizmente, por conta da oposição, da posição da oposição, que ao longo desse ano só teve uma pauta única, que foi tentar derrubar o governo da presidenta Dilma, e agora junto com o presidente Eduardo Cunha, nós tivemos um ano que foi um ano de muita turbulência. E o Brasil está sendo prejudicado por isso. A economia do Brasil, que poderia estar se ajustando esse ano, que era um dos objetivos centrais do governo federal e nosso, da bancada do Partido dos Trabalhadores, está sofrendo um conjunto de turbulências aí, e agora com essa abertura do processo de impeachment que não vai terminar tão cedo. Eu acho que nós vamos ter provavelmente até meados do ano que vem. Então, a gente lamenta que o Brasil esteja com uma turbulência política nesse momento, vivendo uma crise política, quando na verdade era para a gente estar pensando nos rumos do país. Como é que o senhor avalia a posição do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, porque o senhor é membro do Conselho de Ética, e o que a gente viu nos últimos dias foi uma série de manobras do deputado Eduardo Cunha para evitar que o processo contra ele no Conselho de Ética prossiga. Enfim, o senhor já se manifestou, disse que vai votar pela admissibilidade do processo. No entanto, isso ainda não aconteceu. O que é que o senhor vê desse contexto? Olha, eu lamento muito o que está acontecendo nesse momento. O Conselho de Ética, ele existe exatamente para preservar os princípios éticos e o decoro parlamentar naquela casa. Infelizmente, o Conselho, que deve ter independência, deve ser independente, todo mundo deve ser livre para votar de acordo com o que está no processo e nas normas do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Casa, nesse momento sofre muitas pressões. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, sofremos pressões naquele momento em que fomos anunciar o nosso voto, porque o presidente estava ameaçando a bancada de que, se nós votássemos contra ele, haveria abertura do pedido de impeachment. E foi exatamente o que aconteceu, quando nós anunciamos o nosso voto. E aqui é um voto só pela continuidade do processo. A gente não ia entrar ainda no mérito da questão. Íamos abrir, nós estamos querendo abrir espaço, inclusive, para que o presidente possa se defender. E aí o que é que aconteceu? Quando nós anunciamos a nossa decisão, à tarde, o presidente, por vingança, abriu o procedimento de impeachment contra a presidenta. E foram mais de 6 sessões, quando poderiam em 2 sessões serem resolvidas, mais de 6 sessões com manobras como as que foram feitas com a ordem do dia no plenário para acabar os trabalhos da comissão, numa das sessões. E agora nós tivemos o absurdo maior de todos, que um relator que continuou, foi relator ao longo do processo todo, quando ia ter a votação, ele foi destituído, foi nomeado um novo relator, ele foi destituído também, e agora o presidente da casa, com todas essas manobras, também está querendo destituir o presidente do Conselho de Ética, que foi legitimamente eleito por todos nós.
Então, o que eu estou entendendo? Enquanto o presidente da casa estiver tocando os trabalhos da casa, ele não vai aceitar que nós votemos. A gente quer só votar. Mas isso tudo não é com feito essas com o manobras aval regimentais também dos deputados? Olha, se depender do aval da maioria dos deputados do Conselho de Ética e do presidente do Conselho de Ética, nós estamos repudiando isso. Por quê? Porque isso desmoraliza o Conselho de Ética, isso subjuga o Conselho de Ética. E o que a população quer é que a gente age com transparência, que a gente vote. Nós estamos lá há semanas tentando votar esse processo, mas por conta dessas manobras, nós não estamos conseguindo votar. E estamos, inclusive, defendendo agora que, pelo menos enquanto esse processo estiver vigorando, que nunca tivemos um processo contra o presidente da casa, que ele se afaste. Porque se for para ter interferências externas ao nosso trabalho, ameaças, como foi anunciado recentemente pelo relator, que disse que foi oferecido propina para ele e que ele foi ameaçado de morte, como é que nós vamos atuar de maneira independente? Então, isso tem que parar. População não aceita esse tipo de ingerência sobre o Conselho de Ética da Câmara. O senhor também é membro da comissão que vai avaliar o pedido de impeachment na Câmara, independente do STF ter dado uma liminar, suspendendo o processo, mas o partido já lhe indicou para ser membro da comissão, até se uma outra for formada. Enfim, como é que o senhor avalia essa posição do STF, o que pode surgir daí? Olha, eu acredito que um processo como o processo de impeachment não é qualquer coisa, não pode ser banalizado, não pode ser seguido a qualquer regra. E a gente está criticando a atuação do presidente da Câmara exatamente por isso. Ele fez uma reunião com os líderes da base, estabeleceu um rito que seria chapa única e que o voto seria aberto. Depois, numa outra reunião, ele já mudou tudo. E naquele dia não foi aberto sequer os microfones da casa. Né? Foi uma votação que foi feita de maneira assodada. E o STF não tinha nada, como guardião da Constituição, ele não tinha nada mais o que fazer, a não ser parar aquele processo, porque nós estamos tratando do impedimento de uma presidenta da República, que foi eleita com 54 milhões de votos. E se você fizer isso com o procedimento da cabeça de qualquer um, nós estamos colocando em risco a nossa democracia, a qualidade do nosso processo democrático. E aí eu entendo que o STF nessa semana vai estar tomando uma decisão sobre como deve ser esse procedimento para a gente. O que nós queremos é que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. Por quê? Porque toda essa confusão política está doendo no bolso da população, do empresariado, dos comerciantes, da população de um modo geral, que não quer ver mais tanta confusão política. E aí nós vamos poder sim atuar lá na comissão, fazer uma análise rigorosa a respeito da representação que foi feita contra a presidenta Dilma. É evidente que boa parte disso tudo é de responsabilidade do presidente da Câmara, que tem o poder de comandar a casa. Mas há também problemas do Planalto com as bancadas dos partidos e com a própria bancada do PT, que eventualmente também cria dificuldades. Como é que o senhor avalia essa relação da presidente com os deputados? Olha, Rogério, eu acredito que melhorou muito, sobretudo com a entrada do Berzoini na Secretaria de Governo e também do ministro Jacques Wagner. Eu acho que melhorou de maneira significativa. Eu acho que hoje em dia, eu acho que tem uma atenção maior aos pleitos dos parlamentares, tem um diálogo maior do governo federal em relação aos pleitos dos parlamentares. Não é à toa que a gente conseguiu avançar em várias votações, inclusive o PLN 5, que foi o projeto de lei do Congresso Nacional que regularizou as questões orçamentárias do governo federal. Então, acho que foi uma votação importante do governo da presidenta Dilma. E, claro, eu acredito que nós temos condições de melhorar cada vez mais essa relação com a base. Não é fácil, porque nós temos muitos partidos políticos na casa, são 513 deputados. O sistema de governabilidade do nosso país é um sistema difícil, exatamente por isso. Se você tivesse poucos partidos, daria para fazer uma negociação democrática digamos assim, com mais consistência. Mas eu acredito que tem melhorado essa relação da presidenta com o parlamento. Existe a possibilidade do cancelamento do recesso, pelo menos em nível de especulação. Isso ajudaria ou aumentaria as dificuldades do governo? Olha, eu sou a favor de que essa questão do impeachment ela seja resolvida o mais breve possível. Porque se nós levarmos isso para março,
ainda na Câmara dos Deputados. Depois vem o Senado. Isso aí vai acabar lá para julho, agosto. O país não pode ficar paralisado. Então essa situação tem que ser resolvida. Eu acredito que é uma situação de fácil resolução. Por quê? Porque as pessoas falam, impeachment é golpe? Não é. Impeachment é um instrumento que está previsto na Constituição Federal. Agora, você não pode utilizar o impeachment para qualquer coisa. Ele tem que ter base legal e tem que ter base constitucional. A pergunta que nós temos que fazer é, a presidenta Dilma cometeu algum crime? A resposta é não. Pedaladas fiscais é crime? No nosso entender, não. A presidenta Dilma é uma mera manobra contábil. A presidenta Dilma tinha que fazer repasses para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil, para o BNDES. Não foi feito no prazo que deveria ser feito, mas isso não representa empréstimos, como estão querendo aludir aí. O impeachment agora, a presidenta Dilma não está envolvida em questões políticas. A presidenta Dilma... Não, obviamente que é política porque é uma casa política que vota. Agora, essa casa política, o impeachment não pode ser utilizado para vingança, como está querendo ser utilizado, ou para fazer chantagem, como o Eduardo Cunha tentou fazer, ou porque alguém perdeu uma eleição no ano passado e agora quer derrubar a pessoa que venceu, ou porque o vice quer assumir o cargo de presidente da República. Então, não é isso. Não é como no regime parlamentarista, que quando você tem um governo que tá com baixa popularidade, você dissolve o gabinete do primeiro-ministro. Então, a gente não pode banalizar, porque senão vai acontecer, vai virar uma república de bananas no Brasil, igual era a Bolívia na década de 90, que a cada ano você tinha um presidente da república diferente. Então, o que está em jogo é a própria democracia, por conta disso. E, obviamente, que vários juristas, partidos de oposição, como a Rede, o PSOL, movimentos sociais, a CNBB, a Confederação das Igrejas Cristãs, os reitores das universidades, pessoas da academia estão colocando de maneira muito clara. Não existe fundamento, não existe embasamento para o impeachment nesse momento da presidenta Dilma. A presidenta Dilma é uma pessoa decente e tem um conjunto de pessoas que têm biografias, condutas que são condutas duvidosas, que estão unidas nesse momento para derrubar a presidente, como é o caso do presidente da Câmara dos Deputados, que tem inúmeras acusações contra ele, tentando derrubar a presidente da República, que já teve a Operação Lava Jato, já teve inúmeros mandados, já teve prisões, já teve delações premiadas. Não tem nada, a presidenta não está sequer denunciada ou sendo vítima de inquérito, nada. É uma pessoa decente e que não está cometendo crime. Para a gente encerrar, mesmo diante de tudo isso, que balanço o senhor faz desse seu primeiro ano de mandato em termos de produtividade, de conquistas para o Estado? Olha, eu estou muito feliz, Rogério, porque eu sou parlamentar de primeiro mandato. Inclusive, nunca tive experiência, não tinha tido experiência de vereador, nem de deputado estadual, e cheguei nesse primeiro mandato com missões importantes, tendo participado da CPI da Petrobras, uma questão muito importante para a gente passar limpo aquela situação, dos crimes cibernéticos, que é uma realidade que está dada agora, a comissão mista de orçamento, isso foi importante para o Acre. Semana passada mesmo nós conseguimos liberar, fora as emendas, porque geralmente os parlamentares liberam emendas, mas de extra-orçamentário, recursos extra-orçamentários, 3 milhões de reais para a Prefeitura de Rio Branco, que vão ser utilizados em obras de infraestrutura pelo programa Calha Norte. Esse ano, só nesse mês de dezembro, a gente já empenhou mais de 4 milhões de emendas parlamentares para vários municípios do Acre, participando firmemente de discussões importantes como o Plano Nacional de Educação, que eu sou presidente da comissão, que hoje avalia como é que está o andamento do Plano Nacional de Educação, como é que está a questão da universalização da educação básica, a ampliação da educação superior, né, trabalhando também dentro da comissão de orçamento para que o Acre seja contemplado no plano plurianual.